Então, vamos lá. Deixa eu tentar fazer assim, ó. Eu vou apresentar de novo a fórmula estrutural, porque a gente vai aplicar ela agora muito na química orgânica. Nós temos depois a estrutural condensada, tá? Nossa, se eu escrever grande, não vai sobrar quadro para mim. Eu não aprendo, não, velho. Estrutural condensada. Condensada. Tá pegando isso aí, tá? E por último, a forma de bastão. Nossa, o quadro aqui não é tão grande. Pronto, forma de bastão. Então, essas três fórmulas químicas que são formas de escrever substância. É a linguagem científica. Assim como você tem que saber ler palavras, né, da língua portuguesa. Eu falei 4, não? Eu falei quanto, Luiz? Eu falei 3? E quanto é? É 4, né? E eu falei quanto? 3? Foi mal, é 4. 1, 2, 3, 4. Então você tem que aprender a ler química, ler ciência. É uma linguagem que, se você escrever uma fórmula química aqui, você pode mandar ela para o cara lá dos Estados Unidos, que ele não precisa nem traduzir, tá? Porque é uma fórmula universal, é a linguagem científica, tá? Então vamos lá, sem enrolação. Eu vou colocar uma molécula, eu vou escrever não tão grande, porque eu tô vendo que o quadro aqui vai me complicar. Vamos fazer um assim, ó. Começar bem simples, com 4 carbonos. Pronto, 4 carbonos. Um carbono liga outro, liga no outro. Aí eu vou completar aqui com hidrogênios. Pronto. 3 hidrogênios, esse carbono já está fazendo 2. Falta mais 2 ligações. Pronto, já completou 4. Esse aqui precisa de mais 2. Vou completar com hidrogênio. Você vai ver que o hidrogênio é o fiel escudeiro do carbono, tá? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, mais ou menos assim, onde o carbono vai, o hidrogênio está lá atrás dele, tá? Eles estão sempre andando de mão dada. E essa é a fórmula estrutural. Qual que é o tchan dela? Qual que é a característica marcante dela? Ela expõe todos os átomos, óbvio, que fazem parte da molécula, e ainda por cima ela mostra todas as ligações, ela mostra tudo, vamos dizer assim, ou quase tudo, a respeito da molécula. Então, quando eu vejo essas informações aqui, eu vejo de cara que só tem ligações simples, ou seja, só ligações do tipo sigma. Eu sei quantos lá de hidrogênio tem, quantos de carbono tem. Então, você vê tudo. Agora, qual que é o lado ruim dela? Ela ocupa muito espaço, né? Ela fica toda abertona, então ela ocupa muito espaço. Então, por isso, tem outras fórmulas para a gente ser mais rápido e mais sucinto na fórmula. Por exemplo, se eu pegar essa mesma molécula, essa fórmula estrutural, eu vou fazer a estrutural condensada. O que eu vou fazer? Eu vou esconder as ligações entre carbono e hidrogênio. Então, olha aqui. Todo traço entre C e H eu vou esconder. Esse traço é o traço de Kekulé, ou pauzinho de Kekulé, do jeito que você quiser. Kekulé é um cientista que criou essa fórmula, essa forma, né, de traço, para representar compartilhamento de elétrons, da ligação covalente. Então, aqui diz que é uma ligação simples, se fosse 2 traços, ligação dupla, 3 traços, uma tripla. Então, eu vou esconder os tracinhos entre carbono e hidrogênio, porém, eu vou manter os traços entre carbono e carbono, tá? Ou seja, eu vou esconder uns e outros não, tá? Aqui está tudo exposto e eu vou esconder uns. Então, olha, primeiro carbono. Esse primeiro carbono tem 1, 2 e 3 hidrogênios. Eu vou fazer assim, ó, CH3. E esse carbono liga para frente por uma simples nesse segundo carbono. Esse segundo carbono tem 2 hidrogênios, então eu vou esconder as ligações dos hidrogênios, pronto, CH2. Vou para o terceiro carbono com uma simples, então um pauzinho para frente. Vou aqui no terceiro carbono, que também tem 2 hidrogênios, então CH2. E por último eu chego no quarto carbono, que tem 1, 2, 3, 3 hidrogênios. Pronto. Essa aqui é a fórmula estrutural condensada. Tem um hífenzinho ligando as duas informações. Tem gente que gosta de chamar ela de simplificada, tá? Então, se você vê isso nos outros livros, não assuste, não. Então, pode ser chamada de estrutural simplificada ou estrutural condensada. A de baixo, que é a condensada, ela também pode ser chamada somente de
simplificada. Tá? Então, é mais ou menos isso. Mostra tudo, mostra mais ou menos, não mostra quase nada. Tá? Ou seja, eu estou caminhando para um resumo da fórmula. Como que é a condensada? Agora eu escondo até as ligações entre carbono e carbono. Então, vai ficar assim, ó. CH3, CH2, CH2 e CH3. Escondeu bastante. E a última é a de bastão. Eu vou até fazer assim, porque como ali embolou a estrutural, nós temos a estrutural condensada, temos a condensada, e por último nós temos a forma de bastão. Pronto, a forma de bastão é mais chique, porque é ela que eu vou fazer, e você vai falar assim, hã? Que isso? A de bastão é assim, ó. Gente, essa molécula é essa que é essa, tá? Eu estou usando sempre a mesma. Estou mostrando como se escreve de diferentes formas. Então, a forma de bastão, ela ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4. Acabou. Qual o nome dessa molécula? Ela chama butano. O butano é uma molécula que está dentro do botijão de sua casa. O gás de cozinha é uma mistura de butano e propano, tá? Então, o nome dele, tem nome, tá? As moléculas, nós vamos aprender a dar nome, eu vou te ensinar, tá? Mas isso vai ser no próximo capítulo, tá? Nós vamos dar nome às moléculas. Eu tô te contando, ela chama butano, e você vai saber as razões por que esse nome. Então, o butano na fórmula estrutural, o butano na fórmula estrutural condensada, o butano na forma condensada e, por último, o butano na forma de bastão. Aí você fala assim, truco, como é que isso aqui é uma molécula? Como assim isso representa uma molécula? Essa fórmula, pessoal, a de bastão e essa aqui, ó, a estrutural condensada, são as mais usadas, essas duas aqui, ó. Essa daqui é a mais usada, a estrutural condensada, você vai ver. Ela é a que mais se repete. Ela é a mais gostosa de usar. Por quê? Porque ela me dá segurança, que eu não vou errar. Vamos, tá botando. Ela é a mais segura para mim não estar errando, e ela não é tão chata de pôr tantos detalhes, mas também não é tão minimalista a ponto de correr o risco de errar. Então ela é o equilíbrio. Ela não tem nem muita nem pouca informação, ela tem a medida certa. Ela é boa, é a forma mais usada. Agora, quando a pessoa quer ser bem rápida para fazer molécula, ele usa de bastão. Ela é muito usada porque ela é ótima para a gente fazer moléculas de cadeia fechada. Eu vou te mostrar o que é uma cadeia fechada. Tem umas moléculas que elas formam um ciclo. É igualzinho, imagina você com mais 4 colegas, 5 pessoas. Aí vocês dão a mão a outra, assim, formando 5 pessoas dadas as mãos. E aí isso é uma cadeia aberta, a gente vai falar sobre isso. E aí quando os das extremidades dão a mão e formam um círculo, né, de oração, por exemplo, aí nós dizemos que é uma cadeia fechada. Quando a molécula ela tem isso, uma ponta liga lá na outra e ela fecha, forma um ciclo, fórmula de bastão é ótima para poder fazer esses casos. Porque fica muita informação quando você vai fazer um ciclo, né, vai fazer a cadeia fechada, e fica assim meio feio, tá, a aparência. Então a gente gosta muito da de bastão. Então estou te mostrando, essas duas aqui são as mais usadas em provas de vestibulares, tá? Essa condensada é a mais chata, porque como ela omite muita informação, às vezes você olha e não sabe qual é a ligação que está entre os átomos. Você tem que ter um pouquinho mais de cautela e maturidade para não errar, tá? Vou depois fazer um exercício, a gente pegar uma fórmula condensada e fazer estrutural. Porque esse caminho que eu estou fazendo, de muito detalhe, menos detalhe ainda, ou seja, omitindo informação, é muito fácil fazer. O contrário que é difícil, você pegar essa que tem pouca informação, fazendo essa e fazer essa, fica mais difícil, entende? Então, às vezes, antigamente ela era muito explorada. E vai ter exercício nosso explorando ela também, óbvio. Mas vamos entender de bastão primeiro. Olha aqui. A de bastão é o seguinte, cada quina é um carbono. Cada quina é um carbono. Então, as quinas estão ali, átomos de carbono. Sempre vai ter átomo de carbono nessas quinas. E também vai ter hidrogênio, tantos quantos forem necessários para esse carbono completar 4 ligações.
Então, olha só, eu vou rabiscar em cima da forma de bastão para você entender. Ó, cada quina é um carbono. A extremidade também, ó, aqui é um carbono. Isso aqui significa que tem um carbono aqui. Aqui significa que tem outro. E aqui significa que tem outro. Ou seja, uma molécula que tem 4 átomos de carbono. E aí, também tem hidrogênios escondidos. Além do carbono ter escondido, tem hidrogênio. Aí você pergunta, cada quina tem quantos hidrogênios? Olha, cada quina tem um carbono. Agora, hidrogênios vai variar. Vai depender. Por exemplo, esse carbono da ponta aqui, quantos hidrogênios está escondido com ele? Quando você olha para ele, já está exposto uma ligação aqui, ó. Esse traço da fórmula já é a ligação desse carbono com o carbono da frente. Então, já tem uma ligação exposta. Então, está faltando quantas ligações aqui? Está faltando 3. O carbono faz 4, não pode esquecer disso, ele é tetravalente. E cadê essas ligações? É porque são hidrogênios escondidos que estão ligados com ele. Quantos hidrogênios tem? Tem 3. Por que tem 3? Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, um hidrogênio, pronto. Aí esse carbono fica com 2 ligações. Mais um hidrogênio, ele passa para 3 ligações. E mais um, agora esse carbono tem 4. Então, esse carbono com esses 3 hidrogênios, eles estão subentendidos, eles estão escondidos nessa ponta de cá. Agora, olha essa quina. Tem um carbono. Esse carbono, ele está fazendo ligação com esse e está fazendo com o de trás e com o da frente. Então, já está mostrando 2 ligações. Então, está apenas escondido aqui 2 ligações do carbono, que é com 2 hidrogênios. Então, você vai ter aqui, ó, um hidrogênio escondido e outro hidrogênio escondido. Então, aqui tinha 3 hidrogênios com carbono e aqui só tem 2. Por quê? Porque aqui esse carbono já tem uma ligação exposta, estava 3 escondidas, e esse tem 2. Esse daqui de baixo já também tem 2, ó, 1 e 2. Então está faltando mais 2, que são 2 hidrogênios escondidos. Aqui tem 3 hidrogênios escondidos. Tá? Então, a fórmula de bastão ela é bem simplificada, mas ela é muito legal, é sério mesmo, ela é bem legal. Então, quando você faz esse traço aqui, igual eu fiz, cara que está lá nos Estados Unidos, ele sabe o que é o butano. Ele fala, isso aí é o butano. Ele fala assim, ó, tem 2 hidrogênios escondidos aqui com carbono, tem 3, tem 2, tem 3, você já sabe, tá? Você vai ver que é super legal. Eu vou apagar e vou fazer mais outros exemplos. Não é difícil. Juro pra vocês que não é difícil. Não é. Calma, porque é novidade. Quando é novidade, a gente sempre fica pensando pelo lado mais esquisito da coisa. E depois você fala, ah, não, era só isso. Se eu soubesse que era só isso, eu não tinha imaginado o monstro. Tá? O único assunto mais dificilzinho que nós tivemos foi... Ismael, Fala. essa fórmula ela serve para representar só o carbono ou outros elementos também? Não, se tiver outros elementos, eles vão aparecer também. Eu vou fazer um exemplo. Só que, quando tiver outros elementos, você tem que escrever eles. Ou seja, a sua pergunta se foi essa. As quinas só vão representar carbonos e quantos hidrogênios necessários para aquele carbono completar. Se tiver nitrogênio ou oxigênio, por exemplo, eu tenho que colocar a letrinha O e N explicitadamente aqui, tá? Então a gente Ah, sim, entendi. só fica subentendido carbonos e hidrogênios, tá? Eu vou fazer com uma molécula com outro lado. Vamos fazer agora, então, uma. Porque acho que aqui vai caber só mais um exemplo. Vou fazer outra, ó. Estrutural, expondo todas as ligações, ó. Vou colocar já uma dupla para a gente brincar. Vou colocar esse carbono. Vou colocar mais um. E vou fazer assim, ó. Vou colocar uma dupla O de cá. E vou preencher de hidrogênio. Não, posso até colocar um OH aqui, não tem problema. Deixa eu colocar assim, ó. Pronto. Hidrogênio. Pronto, fiz uma molécula para a gente poder atender mais casos. Eu ainda tenho que fazer uma fechada. Depois eu apago aqui e faço uma fechada para nós brincar. Pronto, essa molécula aí. Repare que entre uma letra e outra tem os pauzinhos, ou seja, entre um átomo e outro tá mostrando a ligação. Ó, tá mostrando que aqui é simples, que aqui é dupla, que é simples, simples, dupla, simples, simples, simples. Dá para saber se é sigma, se é pi. Nessa fotografia eu falo é SP2, a hibridização é SP2, é SP2, é SP3.
do carbono. Agora eu vou omitir algumas informações. Entre H e C, eu não vou mais fazer traço. Eu vou colar os hidrogênios nos carbono. Repare, tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono, eu vou trazer eles para junto do carbono. Ó, primeiro carbono. O carbono é como se fosse o pilar, tá? Então, vai lá, o carbono. Quem que tá colado nele? 2 hidrogênios. Então, eu venho cá e coloco 2 hidrogênios. Pronto. Aí ele liga em outro carbono para frente por uma dupla. Aí vem aqui esse segundo carbono que tem o hidrogênio só. Então eu colo o hidrogênio nele, para não escrever esse pauzinho entre C e H aqui, eu não vou escrever. Agora, entre C e C eu continuo escrevendo, porque é estrutural condensada. Então ele vem aqui para frente com a simples, estou nesse carbono, letrinha C. Eu mantenho dupla O, eu só estou omitindo entre C e H, mais uma vez, só esses traços que eu não escrevo. Agora, para frente, para uma simples, com esse carbono. Esse carbono tem 2 hidrogênios, então eu colo eles no carbono aqui, coloco aqui no índice 2, ele vem para frente, aí vem esse oxigênio, e aí o hidrogênio a gente cola também. Toda ligação que tiver hidrogênio, você omite ela, tuf, colou. Então aqui eu já resumi um pouco. Repare que é bem melhor escrever assim do que escrever assim ocupa 3 linhas no seu caderno, só para você ter noção. Esses carbonos vão ficar numa linha, esse hidrogênio vai ficar em outra, esse hidrogênio vai ficar em outra. Você ocupa 3 linhas para escrever essa molécula. Aqui você já ocupa só 2, né? Praticamente. Pronto, estrutural simplificado. Agora eu vou condensar mais, que é a condensada. Eu vou omitir todos os traços. Então eu venho cá, ó, CH2, depois CH, depois C, O, CH2, OH. Então, fui copiando, ó, CH2, CH, C com o O, CH2, OH. Estrutural, estrutural condensada, condensada. E a última que é a de bastão. Olha só como é que fica de bastão, fica legal. Para não errar. Ismael, Fala. esses 2 tracinhos aí do O colado no C não precisa representar na condensada, não? Não, na condensada nenhuma representa. Fica difícil, né? Depois, eu vou trabalhar com vocês se cair esse tipo de exercício. Eu acho que eu dou esse exercício em algum lugar. Eu não sei em que momento, mas ele vai aparecer. Eu vou te dar a fórmula condensada e vou te pedir, faça a estrutural. Exponha todas as ligações. Não é tão fácil, tá? Não é. Eu vou fazer um exercício só para vocês verem qual é o exercício mental que você tem que fazer. Tem que ser passo a passo, não erra, tá? Eu também, se eu não fizer passo a passo, eu erro, tá? Eu já peguei exercício desse, fui fazer rápido e eu apanhei. Vamos lá, deixa eu só fazer a de bastão, que depois eu vou trabalhar com isso. Vou apagar essas duas aqui, nós vamos tentar pegar ela e construir as outras. Então, na hora que você fazer de bastão, o segredo é o seguinte. Primeiro passo para você construir de bastão. Você vai contar quantos carbonos tem na molécula. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4. Então, você vem cá e já faz de cara. Você pode começar descendo ou subindo, fica a seu critério, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pronto, esse é o primeiro passo. Segundo passo é verificar as ligações entre um carbono e outro. Ó, aqui tá simples, aqui tá simples, aqui tá simples. Vamos ver, ó, entre o primeiro e o segundo é dupla. Então, eu tenho que, ó, entre o primeiro e o segundo, eu tenho que pôr o segundo traço, dupla. Então, tá aqui. Entre o primeiro e o segundo é dupla. Entre o segundo e o terceiro é simples, entre o terceiro e o quarto é simples, perfeito. Só que tem um detalhe. Eu tenho que escrever os oxigênios aqui, ó. Se eu não colocar os oxigênios, ninguém vai saber, porque as quinas ficam omitindo carbono. Então a pessoa vai saber que existe um C aqui, um C aqui, um C aqui, um C lá. Só que tem um oxigênio. Então, esse oxigênio está aqui no terceiro, ó. É no terceiro. 1, 2, 3. Então eu venho aqui, ó. 1, 2, 3. É essa quina aqui que está representada esse carbono. Aí esse carbono, ele tem uma dupla O. Aí você vem cá e tem que fazer isso, ó. Olha só, ó. Perfeito? Agora, olha. Não está pronta essa forma de bastão. Eu vou ter que colocar de vermelho. Deixa eu escrever em vermelho aqui, vai ser meu rascunho, só para você entender. Depois a gente apaga. Existe um carbono aqui, existe outro aqui e existe outro aqui, tá? Esse daqui já está fazendo duas. Então é porque tem 2 hidrogênios aqui. Repare, tem mesmo. Esse segundo
tá uma dupla e uma simples, então tá faltando um hidrogênio aqui. Ele tem mesmo lá, aqui. O terceiro, ele liga um carbono para cá, um carbono para lá e uma dupla O. Então ele não tem hidrogênio, então aqui eu não tenho hidrogênio, beleza? Então vou ter que colocar aqui, ó, aqui teria um hidrogênio e aqui teria 2, né? Vou colocar 2 hidrogênios aqui. Agora daqui para cá, esse carbono aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios, não é isso? E tem o oxigênio, eu tenho que escrever o oxigênio, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Continua o carbono aí, e aqui eu coloco o O e o H aqui, ó. Pronto. Olha só, calma lá. Esse carbono aqui, que é o quarto, que é esse daqui, ó. É esse daqui. Ele tem 2 hidrogênios. Deixa eu escrever de vermelho aqui. 2 hidrogênios, tá aqui. E ele vai para frente com o O. Se eu não fizer isso daqui, vamos supor que você não faça. Você fala, ah, não, eu acho que não tem que ser assim não, tinha que terminar lá, ó, do jeito que o senhor tinha feito. Se você deixar assim, ó, a pessoa vai achar que aqui tem um carbono e vai ter quantos hidrogênios necessários para ele completar 4. Como só tem um, ele vai achar que aqui é um CH3. E o último carbono não é um CH3. O último carbono tem 2 hidrogênios e tem um oxigênio com hidrogênio. Então, o que eu tenho que fazer na hora que chegar nessa ponta? Aí eu crio uma quina. Na hora que eu crio uma quina, eu digo, aqui tem carbono. E aí você acerta. Porque aí você tem um carbono, que já tem 2 ligações, e falta mais 2, que é 2 hidrogênios. Então você coloca aqui, ó. E aí nessa ponta, se você deixar sem nada, a pessoa vai achar que é um carbono com 3 hidrogênios. Você não pode. Então nessa ponta, você vai e coloca exatamente um átomo que é diferente do carbono, que é o O. Aí você coloca o O aqui. Aí você vai precisar colocar o H, obviamente, né? Porque senão ninguém vai saber que tem um hidrogênio aí. Aí fica assim, deixa eu apagar o vermelho. Deixa eu apagar, porque eu já escrevi uma cabulosa, né? Eu já, tipo assim, acho que eu mudei de nível muito rápido. Eu fui de uma muito fácil para uma já mais difícil. Eu podia ter ido mais devagar, podia ter dado outro exemplo, mas enfim. Essa molécula aqui, essa forma de bastão é essa. Essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa de cá. Deixa eu aproveitar aqui, ó, que eu coloquei esse exemplo. Então, se não tiver nada na extremidade, não tiver nada, você subtende que tem quem lá? C, carbono. Tem um C lá. Assim, né? Assim, então C, se não tiver nada. Agora, se na extremidade você fez questão de colocar uma letra lá, né, que não é a letra C, é porque você quer dizer o seguinte, era nessa esquina, poderia ter um carbono, mas o oxigênio ocupou ela, tá? Então, quando você bate o olho aqui, ó, você olha assim, ó, extremidades e quinas são carbonos, então, ó, carbono, 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 ah, não, que é oxigênio. Era para ser um carbono, mas o cara escreveu um O aqui, então é porque o oxigênio que é dono dessa extremidade cá, tá? Então, essa é a fórmula de bastão bastante usada também, viu? Não é uma fórmula, assim, que às vezes você tá achando assim, ah, isso aí é uma fórmula só para mostrar que existe. Não, essa fórmula é bastante utilizada, bastante mesmo, tá? Eu tenho a fórmula condensada. Vamos supor que é me pedido para fazer estrutural. Vamos fazer estrutural que fica mais fácil. Tá vendo que não tem ligações entre os átomos. A gente vai ter que ter maturidade para não errar. Então, vamos devagar. Eu vou até escrevendo aqui, ó. Primeiro, vamos trabalhar com esse primeiro carbono aqui, ó. Então, eu vou lá e coloco ele. Carbono. Carbono faz 4 ligações. Se não souber essa informação, lascou. Gente, tá travando a imagem aí para vocês? Aqui, para mim, tá dando umas travadas. Então, vamos lá. Primeiro carbono. Olha, esse carbono tá ligado a quem? Aí você olha para frente. H e 2 hidrogênios. Então, eu tenho que vir aqui e colocar 2 hidrogênios ligados a ele. Vou colocar um para cá e outro para lá. 2. Ah, professor, mas por que não pode ser assim o hidrogênio para frente e liga com outro carbono? Por quê, meu filho? Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, ele não pode ligar um carbono de um lado e carbono do outro, senão ele estaria fazendo 2. O hidrogênio nunca vai fazer isso, tá? Então, pronto, já coloquei os 2 hidrogênios aí, tá? Então, olha só, daqui eu vou pôr na setinha, andei, caminhei para cá. Pronto. Agora, o carbono não está completo, só tem 2 ligações, está faltando mais 2. E quem é o próximo cara para poder ajudar? É um carbono. Então, eu venho aqui e coloco o carbono. Pronto. Na hora que eu coloquei esse carbono, olha só, deu 3 ligações.
Só que eu sei que esse cara aqui, que é o próximo da fila, ele faz 4 ligações. Então, significa que para suprir as 4 do anterior, ele pode fazer aqui uma dupla, tá certo? Então, é assim, ó, você põe o carbono, coloca o elemento que tá na frente dele, e depois você vai andando. O próximo é um carbono? Pronto. O carbono já consegue fazer mais do que uma ligação simples, para poder ajudar. Então, se esse carbono, na hora que ele chegou para ligar com o próximo carbono, o carbono pode oferecer uma segunda ligação e pronto, estabilizou. Então, esse primeiro carbono, ok, eu estou nesse daqui. Então, esse daqui, ó, que é o da seta, já está com 2 ligações para trás aí, falta só mais 2. Aqui a forma condensada diz, ó, esse carbono está ligado a um hidrogênio, então eu vou colocar um hidrogênio nele, eu venho cá e coloco. Pronto, ele já está com 3, só que ele vai ligar outro carbono para seguir a viagem, liga outro carbono, pronto. Ele já está com 4, estabilizado. Pronto. Agora, eu tô nesse, ó. Esse carbono que eu fiz aqui é esse daqui, ó. Tá? Eu já fiz o CH2, que é esse daqui. Já fiz o CH, que é esse aqui, ó, CH, e agora eu tô nesse. Aí esse CH tá ligado a um oxigênio. Alguém pode falar assim, professor, esse oxigênio poderia estar assim, ó, liga com esse oxigênio, e esse oxigênio liga com o próximo carbono. O oxigênio faz isso? Faz, ele faz isso mesmo. Só que se você fizer isso, você não fecha o raciocínio. Repara para você ver. Vamos supor que você vai para esse caminho. Você chegou nesse C e viu o O. Aí você vai e coloca o O para uma simples, e fazendo outra simples com carbono próximo. Aí esse segundo carbono aqui só tem 2 hidrogênios, não é isso? Isso, tem 2 hidrogênios, 1 e 2, não é isso? Agora, olha só, tem 2, beleza. Só que depois vem o oxigênio, então eu venho aqui, ligo ao oxigênio, que liga ao hidrogênio. Aí você acabou, já fez todos os átomos, já escreveu tudo, não tem jeito de escrever mais. Ó, CH2, CH, C, O, CH2 e OH, escreveu tudo. Essa molécula sua tá certinha? Confere se todos os carbonos têm 4 ligações. Olha, desse jeito que você imaginou. Ó, esse tem 4, ok. Esse tem 4, ok. Esse tem 2. Opa! Esse cara fazendo 2 ligações? Tá errado. Pode desmanchar a molécula. Então não é porque o oxigênio tá assim, entende? E eu vou te mostrar que o oxigênio pode ficar assim, tá? Porque a gente tá começando. Mas enfim, vamos lá. Eu cheguei no terceiro carbono. Deixa eu parar aqui, ó. Tô aqui no terceiro carbono. Vem o oxigênio. Aí esse oxigênio vem por uma dupla, já que ele não pode fazer uma simples, tem que ser dupla. E se ele fizer dupla, ele não pode estar assim, tá, gente? Ó. Por exemplo, alguém pode pensar assim, e se ele tiver assim? Não pode, o oxigênio não faz 3 ligações. Ele sempre faz 2. Por isso que a sacada, quando você tem a ligação, você tem essa forma condensada e vai fazer as outras, é saber o número de ligações. Se você não souber o número de ligações, você não faz a questão. Então, vamos lá. Carbono. Aí vem aqui dupla O. Beleza, já coloquei o oxigênio. Próximo é um carbono. Opa, aí eu faço o carbono, olha. Agora esse carbono tem 4, ok. Aí esse carbono aqui, deixa eu colocar aqui, tem 2 hidrogênios ligados a ele. 1 e 2. Depois vai para um oxigênio. E esse oxigênio liga ao hidrogênio. Pronto, perfeito. Desse jeito aqui é o único jeito de você pegar esses átomos e conectá-los. É esse jeito aqui. Se você mexer, for por outro caminho, não fecha o raciocínio. 4 ligações, 4 ligações, 4 ligações, 4 ligações. Oxigênio tem 2 ligações, esse oxigênio tem 2 ligações e cada hidrogênio tem uma. Tá certíssimo. Não tem outro jeito de você conectar aí. Ismael, Seguindo essa sequência aqui. É difícil? Eu confesso para vocês, não é fácil pegar a fórmula condensada e fazer isso daqui. Não é muito difícil também não, mas convenhamos, não é uma tarefa fácil. Vamos lá para mais um exemplo rapidinho. Eu vou fazer um assim, ó, cadeia fechada, ó, carbono, que liga um carbono, que liga a outro, que liga a outro e que liga para uma dupla. Olha só, pode fazer isso, professor? Pode, tá? Tem importância. Virou uma reunião de oração de 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Só que esse carbono já tem 3 ligações postas. Tá faltando aqui um hidrogênio. Tá faltando porque, na verdade, nós estamos trabalhando somente com carbono e hidrogênio primeiro, tá? Eu poderia colocar outro. Opa!
Aqui são 2 hidrogênios, vou colocar assim, ó, um mais distante possível do outro, e aqui idem. Um para cá e outro para lá. Tá, eu montei essa molécula, vamos supor, eu que montei, tá? Poderia ter colocado outros átomos aí no meio? Poderia, tá? Mas por enquanto deixa assim, eu que quis montar. Qual que é a forma estrutural condensada dessa molécula aqui? Você vai copiar os carbonos, então vai ficar aqui, ó, C, que liga com C, dupla, que liga com C. Pronto, fechou aí. Aqui tem um hidrogênio, cola o hidrogênio, cola, são 2 hidrogênios, cola os hidrogênios aqui. Pronto. Qual que é a fórmula condensada dessa molécula aqui? Não tem. Não tem jeito de eu condensar e manter a informação que é um ciclo. Não tem jeito, tá? Então, fórmulas de moléculas assim, o carbono forma ciclo, não tem condensada. E bastão? Bastão que é joia. Por quê? Bastão fica assim, ó. Deixa eu ver se a câmera tá pegando, tá? Um quadrado e aqui, ó, uma dupla. A forma de bastão. Deixa eu até tirar esse aqui. Esse aqui não tem. Então, assim, ó, você fez um quadrado. Cada quina é um carbono. Tem um aqui, dois, outro aqui e outro aqui. Esse carbono já tem duas ligações. Então, deve estar escondido aqui, ó. Deve estar escondido aqui um carbono e 2 hidrogênios aqui, ó. O carbono daqui deve ter 2 hidrogênios com ele. O daqui deve ter só um com ele. E o daqui também, só um com ele. Cada quina é um carbono. E se na quina não for carbono, tem que escrever o que está lá. Tá? Se não escreveu nada, deixou a quina pura, quina mesmo, é porque é carbono. Então tá aí. Mais um exemplo? Só mais um. Deixa eu fazer mais rápido aqui. Calma aí. Vamos fazer um mais dificilzinho? Fazer um assim, ó. Ó, coloquei um cara aqui no meio, ó. Fiz questão. Fórmula condensada. Estrutural. Vamos fazer estrutural condensada. C, esconda as ligações do hidrogênio, CH3, liga com oxigênio, que liga com o próximo carbono, que faz a dupla com o próximo, que faz a ligação com esse, e eu escondo essas 3 aqui. Pronto. Estrutural condensada, que é a mais usada. Estou repetindo de novo. Agora, e a condensada? Ficaria assim, ó, CH3, opa, C, O, C, H3. Agora, a bastão. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um carbono na ponta, só que nessa ponta de cá é um oxigênio. Tenho que desenhar o oxigênio. Aí eu venho aqui, esse carbono, que culmina nesse de cá. Só que esse carbono aqui, ele tem uma dupla. Ó. Eu não coloquei isso. Então, essa aqui é a forma de bastão. Existe um carbono aqui. Aqui seria carbono, mas o cara fez questão de colocar a letrinha O, então é porque não é carbono aqui. Então, aqui tem carbono, aqui tem carbono e aqui tem carbono. Quantos hidrogênios tem? Aqui tem 3 hidrogênios com carbono e aqui tem 3 hidrogênios com carbono, porque só está exposto uma ligação aqui. Esse carbono de cá já está fazendo 1, 2, mais 2, 4. Então, esse carbono de cá ó, não tem hidrogênio nenhum. Tá? Ele já está fazendo, põe o dedo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Então, o carbono que está nessa quina aqui não tem hidrogênio com ele, tá? Ele está aqui sozinho. Então, faz esse daqui para nós, ó. Pronto. Não sei se vocês estão entendendo, mas aqui. Olha o que eu fiz. Isso é difícil, hein? Acho que eu vou fazer isso para vocês, talvez. Não, mas tem que fazer.
O problema todo vai ser na condensada, ela é chata de ser feita, mas dá para fazer. Então, vocês conseguem fazer as outras? Deixa eu ir pagando aqui que o Adriel já deve ter copiado. Então, vamos lá. Olha, fazer a estrutural condensada. Carbono, 3 hidrogênios, CH3. Ligação simples para frente. Um carbono com um hidrogênio, CH. Dupla. Ó, gente. Ah, não, tá certo. Dupla. Esse carbono de cá, que liga a um outro carbono por uma simples, que por sua vez tem 3 hidrogênios, então CH3. Aqui liga para frente com esse carbono, dupla OH. Aí eu posso, esse hidrogênio a gente até costuma deixar, mas pode fazer assim, ó. Se quiser até fazer assim mais bonito, fica C dupla OH. Se quiser pode deixar assim. Agora, condensada é mais chata, viu, gente? Por que que é mais chata? Porque eu coloquei essa molécula, que esse carbono aqui, tá vendo? Quando eu chego nesse carbono, ela pode ir tanto para cá, quanto poderia descer. A gente fala que isso aqui é um entroncamento, a cadeia pode ir para aqui ou para lá. É igual você chega no caminho numa fazenda, que você pode ir tanto para a direita, tanto para a esquerda. Você fica até em dúvida. Então, aqui você poderia ir reto ou descer. A gente fala que isso aqui é uma ramificação. Vou explicar isso ainda hoje, se Deus quiser. Mas, enfim, como é que ficaria a condensada? Fica um pouco mais chato, mas, ó, fica assim, ó, CH3, eu escondo essa CH, depois vem esse C, aí eu vou colocar isso aqui como ramificação. Então, é como, para mim, não disputar a posição entre esse e esse, eu vou colocar isso aqui como ramificação. Aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Realmente, isso aqui vocês não iam saber mesmo. A forma condensada dessa é chata. Você vai colocar entre parênteses o CH3, e aí você vem aqui com C, OH, tá? Aí você ficaria assim, ó. CH3, CH, C, CH3, COH. Ficaria assim. Por que que eu tive que colocar essa carniça aqui entre parênteses? Porque ele é uma ramificação. Nós vamos discutir isso na aula de hoje, vai ficar mais claro. A gente fala que essa aqui seria a sequência de carbono principal. E aqui é uma segunda sequência, então é um caminho secundário. Aí eu coloco entre parênteses para falar que esse carbono, ele não está entre esse nem esse, ele está dependurado nesse daqui, tá? É para isso que a gente fala. Até porque você ia saber que, mesmo se eu não fizesse isso aqui, ó, você pode até não colocar, mas é bom colocar, mas não é obrigatório. Se você colocar aqui, você olha assim, ó, esse CH3, esse carbono já faz 3 ligações. Então, imagina assim, ó, vou escrever esse CH3 aqui, ó, C, que liga a esse hidrogênio, a esse e a esse de cá. Ou seja, só falta uma ligação para esse carbono aqui, ó. Então, significa que esse CH3 não poderia estar entre um carbono e outro. Ele não pode fazer uma ligação de um carbono para cá, outro carbono para lá, senão ele faria 5, tá? Então, significa que ele está assim, ó, de pendurado nesse carbono e segue para lá. A gente sempre, quando acontece isso, por isso que a forma condensada ela não é muito usada, a gente coloca entre parênteses para sinalizar isso daí, tá? Ela é mais difícil mesmo, mas não precisa preocupar não, tá? Até porque esse tipo de exercício deve ser pouco. O de bastão vai ficar legal, bastão fica bom. Então, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, então eu venho cá e faço 1, 2, 3, 4, não sei se vai caber aqui, no 1, no 2. 2 por 3, ó. Tem uma dupla do 2 por 3. Então, ó, 1, 2, 2, 3. Então, do 2 por 3 tem uma dupla. Aqui, feito. E nesse carbono, que é o terceiro, eu tenho uma ramificação, ó. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho uma ramificação, que é um... Deixa eu ver se pegou a câmera. Pegou. Tem que dar um toque na tela para sumir o sinal aí. Tá? Então, aí fica assim, ó. E calma, falta ainda o oxigênio, né? Então, peraí, esse carbono eu vou ter que fazer assim, ó. Ixi, realmente eu peguei um exemplo bem cabeludo para nós fazermos, né? Eita, Ismael, aqui a gente tem que colocar uma dupla O, tá? Deixa eu fazer aqui do lado, que eu acho que vai ter mais espaço para a gente poder trabalhar. Pronto. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse carbono tem uma dupla O. Então, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso daqui,
assim, só se eu colocar o H, que na verdade é o que vai acontecer. Enfim, deixa eu fazer aqui, ó, carbono, carbono, carbono e carbono. Esse carbono tem 3 hidrogênios escondidos, isso mesmo, ele é CH3, estou fazendo tira-teima, tá? CH3. Esse carbono, por ter uma dupla e uma simples, só tem o hidrogênio ligado a ele. Esse carbono já tem 2, 3, 4, não tem nada. Aqui tem outro carbono, que tem 3 ligações escondidas, são 3 hidrogênios. Esse carbono daqui tá ligado ao oxigênio para cá, e ele liga o hidrogênio. Aí, nesse caso, eu tenho que especificar o hidrogênio, senão fica feio, senão vai ficar assim, ó. Tá? Senão vai ficar feio. É por estética mesmo, então vai ficar assim, ó. Pode até deixar assim, mas fica feio. Você vai ver que quando acontecer isso, não fica bem uma quina, tá vendo? Aí geralmente eles fazem e puxa e põe o hidrogênio, que realmente é o hidrogênio aqui, tá? E aqui fica sendo esse carbono, o último carbono. 1, 2, 3, 4 e a ramificação. Eu pus um exemplo mais avançado, mas não tem problema, você anota aí. E você vai ver que daqui para frente vai surgir muito isso aqui. Isso aqui é um aldeído que a gente fala. É uma função orgânica, a gente vai trabalhar muito e você vai acostumar com um pouco isso aí.